E agora, para falar da alimentação dos nossos filhos, das crianças, algo que a gente deve sempre se preocupar. Você em casa sabe quais são os 10 piores alimentos para as crianças? Não sabe? Então acompanha agora e quem vai conversar e contar para mim é a nutricionista Caroline Bandeira. Boa tarde, Caroline, tudo bom? Tudo. Assunto de interesse geral dos pais. Eu vou começar primeiro perguntando quais são os 10 piores alimentos desnecessários que a gente não precisa ficar dando para os filhos. Gelatina, bala, bolacha recheada, Vamos devagarinho para os pais começarem a memorizar um por um. Vamos começar aqui. Balas. A gente tem umas balinhas Sim. aqui. Qualquer tipo de bala. Tipo de bala, com O certeza. que a bala, por que a bala é ruim? Porque ela tem corante, né, e açúcares em excesso, então contribui na obesidade e também pode acarretar interalergias, né, posteriores, e isso é bem importante, então a gente tem que cuidar. Né, cáries também, então açúcares em excesso, né? Então ela é uma coisa que a gente deve evitar totalmente, né? Não é nem o evitar, é não oferecer. Não oferecer. Gelatina, a gente tem gelatina em pó aqui, qualquer tipo de gelatina? Qualquer tipo de gelatina industrializada, né? Por causa do corante também, é riquíssima em açúcar, né? Então ela também prejudica no organismo. Então, a gente não deve estar oferecendo. E inclusive, as pessoas acham que a criança, gelatina, pode comer, né? Mas não, a gente não deve oferecer. Tá? Aquele biscoitinho recheado, tentador, para assistir um filminho de tarde e tal. Quais são os malefícios da bolacha recheada? Riquíssimo em gordura trans, né? Isso a gente... Meu Deus, O que causa a gordura trans para quem em casa não sabe quais são? Colesterol, né, principalmente, né, doenças cardiovasculares, que hoje está muito em evidência, e as doenças de adultos hoje estão em crianças, né, então a gente tem que cuidar. A quantidade de açúcar também em excesso, provocando uma diabetes, né, possivelmente uma obesidade também, então a gente tem que cuidar bastante, tá? Então é um alimento que a gente também não deve dar. Temos aqui uma fritura, é isso? Na verdade, entre os 10 alimentos, o salgado em si, né, que a gente compra na rua, e a fritura. Então, são duas coisas distintas em uma só. Aquele que muita gente resolve almoçar porque não deu tempo para preparar comida. Não deu tempo para preparar e eu vou comer o que eu achar na rua. E né? dá para os filhos também. E dá para os filhos também. Qual é o veneno? Qual é o problema? Gordura em excesso, né? E a fritura em si, já que é a gordura em excesso mesmo, acarretando então todas essas doenças. Todos esses alimentos que a gente tem aqui, na verdade, eles são todos que fazem muito mal para a saúde das crianças, né? E esses alimentos todos que acaba por as pessoas oferecerem às vezes é pela vida corrida, meu filho não comeu tal coisa, então eu vou oferecer para ele porque isso é mais fácil. E as pessoas se enganam, né? Elas acabam prejudicando a saúde do seu filho, né? Às vezes o mais rápido sai caro para a saúde. Com toda certeza, o mais rápido sai mais caro, né? Depois. E a gente falou da fritura, a gente tem agora... Os embutidos, né? Riquíssimo em nitrato. Fazem muito mal para o nosso organismo, né? E também as gorduras trans. Sódio é uma coisa que está em alta, né, nesses alimentos, então a gente também tem que cuidar, né, a saúde dos ossos, né, que é bem importante. No caso das crianças que estão em desenvolvimento, o que isso pode acarretar? No desenvolvimento, né, no crescimento, isso é muito importante a gente cuidar. Diminui a absorção de cálcio também, né, então todos esses alimentos, os embutidos também, né, também fazem muito mal para a saúde das crianças. Os famosos salgadinhos prontos aí, que a criançada gosta de comprar na saída da escola. Eu falo que é gosto de isopor, né? Brincando, né? Mas é uma coisa Quais são os problemas desses salgadinhos? É exatamente a quantidade de sódio, que está em alta, né? Os corantes também e a quantidade de gordura trans. Aqui nós temos as bebidas. As bebidas, isso é uma coisa bem importante da gente falar. Os refrigerantes, que são principalmente esses à base de cola, além deles terem um excesso de fósforo, né, no líquido, que a gente não deve estar oferecendo, e isso inibe a produção de cálcio também, né? Tudo que a gente estiver ingerindo, então isso faz muito mal para as crianças, né? No desenvolvimento das crianças, além da quantidade absurda que a gente tem de açúcar, né? Depois das bebidas com soja,
que a gente não deve estar oferecendo. Por quê? Porque ela tem uma quantidade de estrogênio, que é o hormônio feminino, que acaba por fazer com que tenha esse gatilho na alimentação na criança e aumente essa quantidade. Isso provoca também. Nosso tempo está acabando, Carol. Só para encerrar, o principal para dar para as crianças, o que é importante e o que faz bem. Alimentos saudáveis, frutas, verduras, carnes, carboidratos integrais também. E assim, meu filho não comeu uma vez, oferece até 10 vezes para a criança, em formas diferentes, que com certeza ele vai aprender a comer. E a família comendo todo mundo em si, nós somos os exemplos, né? Se a gente der o exemplo, eles também vão querer. Eles comem o que a gente come muitas vezes. Exatamente. Carol, obrigada pela presença, pelas dicas valiosas.